pessoal, vamos continuar com as nossas obscenidades, ou seja, como podemos sair de cena e desenvolver a nossa saúde, ou seja, como é que a gente pode se afastar da possibilidade de tornar-se um especialista em doença mental e ser o próprio doente mental. Muito bem. Ser especialista sempre é algo perigoso, não é? Você perde a noção do todo, a noção da totalidade, você se isola em algo especial. Olha o título de especialista, você é especial em algo. Muito bem. Então hoje nós vamos abordar, a partir do livro do Tornar-se Doente Mental, o como não tornar-se um doente mental. Que possibilidade é essa de você desenvolver a sua saúde mental? Então, o primeiro aspecto importante aqui é a relação entre aquilo que é estável e aquilo que não é estável, aquilo que é sempre igual e aquilo que se transforma. Ou seja, a questão da identidade, como ser idem, fazer as coisas sempre da mesma forma, mas principalmente identidade enquanto algo no qual você se reconhece. Muito melhor que a questão da identidade é a questão do reconhecimento, a noção de que você é você mesmo ao longo do tempo, apesar das mudanças, apesar das transformações, apesar de tantas aquisições ao longo do tempo e da passagem de várias etapas ao longo da vida. Claro que isso não exclui e não vai tirar de você as tuas marcas fundadoras, não é? O infantil, as marcas fundadoras da nossa vida, daquele período em que nós não tínhamos recursos para reagir às imposições do ambiente. Muito bem. Então, essas imagens, esses fatos, esses símbolos que nos acompanham ao longo da vida, eles podem ser articulados, esses verdadeiros espelhos podem passar a refletir o nosso trabalho de simbolização, o nosso trabalho de elaboração do vivido e não apenas uma repetição idêntica do que fomos em outros carnavais. Muito bem, então essa descoberta dos talentos ao lado da descoberta dos nossos sintomas, das nossas dores, do nosso modo de sofrer, evidentemente que se dão à medida em que a gente consegue brincar com as nossas dificuldades, quando nós conseguimos rir dos nossos aspectos ridículos. Afinal de contas, quem é que nunca escreveu uma carta de amor, não é? E ridículos somos todos nós, segundo Fernando Pessoa, que está aqui à nossa frente, tomando seu café no Martinho das Arcadas, na Baixa de Lisboa. Então, somente quem não escreveu uma carta de amor é que merece e deve ser chamado de ridículo. Na verdade, ninguém deve ser chamado de ridículo, porque nesta nau dos loucos nós estamos sempre à mercê do desconhecido e muitas coisas estranhas nos acontecem. Agora, descobrir os seus talentos pode te ajudar no caminho de uma vida profissional, de uma vida relacional, digamos, mais agradável. Enfim, agora, tudo isso só é possível à medida em que você aprende com as experiências e está disponível para ouvir-se e ouvir os outros, que não é coisa simples. Por outro lado, se você acredita muito em doença, talvez não haja muito espaço para a saúde, porque você gosta tanto do esconder-se atrás da nomenclatura e do conhecimento médico, científico e psicológico, ou mesmo do conhecimento místico e religioso, que talvez não haja espaço para você agir sobre a tua vida. Mas você agindo sobre a tua vida e tendo condições de filtrar todos esses pesos da cultura,
quem sabe você vislumbre aí alguma possibilidade de tornar-se um cidadão de verdade, um sujeito de verdade e não mais uma cópia do normal ou do comum. Por outro lado, nós temos as regras e a transgressão das regras. As regras, claro, sempre têm relação com a religião, com aquilo que está estabelecido pelos sistemas de governo e, claro, na nossa origem, a família, depois a escola e na lei esperada, não é? Depois nós temos o trabalho. E claro que a lei esperada sempre é motivo de oposição, sempre é motivo de contestação, e é por isso que as sociedades, minimamente, e a civilização podem ter algum desenvolvimento, ou seja, o questionamento da regra e a transgressão à regra que estão na origem da nossa originalidade humana e do nosso nascer para o mundo. Uma outra questão fundamental no sentido da saúde mental é a questão do gênero e a questão do desejo. O gênero é o masculino, feminino e toda a diversidade de gêneros formado a partir desses dois iniciais, sendo que o inicial mesmo sempre foi a predominância do masculino sobre o feminino, que é a questão do patriarcado que até hoje aflige o mundo do desejo. O mundo do desejo é um mundo muito mais livre, muito mais pessoal, que é o mundo daquilo que falta em nós, e é, na verdade, a grande questão da identidade sexual e da identidade humana. É aquilo que você deseja, é o único sexo e único gênero que, de fato, constitui a vida psicológica. É o que está em você enquanto marca desejante, enquanto aquilo que falta para você desenvolver. Claro que ao lado disso tem toda aquela história, não é? De que o masculino e o feminino são complementares e devem se completar. Ora, isso é uma historinha da carochinha e eu espero que você já tenha superado essa fase da infância psíquica. Por outro lado, tem uma oposição importante na nossa cultura entre pensar e sentir, como se eles fossem opostos. Na verdade, os afetos, eles estimulam a cognição, estimulam o pensar. E claro que os afetos, às vezes, atrapalham, não é? Do ponto de vista dos obsessivos, os afetos podem afetar a realidade que você quer negar, quer recalcar, quer subestimar. Subestimar, essa é uma palavra boa, né? Então há, por parte de alguns, uma tendência em subestimar os afetos e outros que subestimam o pensar. E claro que articular o pensar e o afeto é o grande desafio para a saúde mental. Ao lado disso, como é que é a tua vida? Você só fica nos bastidores? Você só fica, enfim, no isolamento social? Ou na hora do vamos ver, você se apresenta para o jogo da vida e coloca a sua posição? Você também consegue ser protagonista. Por outro lado, você não pode ser protagonista o tempo todo, você não tem o que acrescentar o tempo todo. Então é hora de você se refugiar nos bastidores e aproveitar as delícias dos bastidores. Muito bem. Por outro lado, existe aquilo que você comunica aos outros e aquilo que você não comunica. Ou seja, aquilo que é teu, aquilo que é próprio do teu mundo íntimo, do teu mundo privativo, que, claro, você pode comunicar para um pequeno grupo de pessoas ou, eventualmente, para uma pessoa ou mesmo para ninguém. É aquilo que você retém como algo que você não tem interesse em compartilhar. Isto é a área do segredo. Agora, há aqueles que falam tudo que vem à mente, não é? Tem uma verdadeira incontinência dos afetos e dos fatos mais corriqueiros, e tudo é mostrado, tudo é exibido, independentemente
do mundo estar afim ou não de saber daquilo. Então, por último, a saúde mental está relacionada, em primeiro lugar, com essa possibilidade de você mentir menos, enganar-se menos, iludir-se menos e enfrentar a dor da verdade, por maior que ela seja. Ela quem é a verdade? Não, a dor. A dor, às vezes, é um obstáculo para acessar a verdade. Então, resumindo, não dá para querer ser todas as pessoas e estar em todas as relações de espaço-tempo. Se você entrar numa dessa, você pode se tornar um fóbico. Não ser dono da verdade, ou a pessoa mais importante, como querem os paranoicos. Não querer ser perfeito, como os querem os obsessivos. Não querer ser o mais exibido, o mais brilhante, não é? E não sair do palco, como os histriônicos, os exibidos. Não dá para querer ser o que mais impressiona, o que mais assusta, o que mais mete medo, como os sociopatas, não é? Então é fundamental que você seja um pouco disso tudo que eu falei, não é? E assim você está no caminho da saúde mental, porque evidentemente que nós temos todos esses sintomas, desde querer estar em todos os lugares, desde querer ser dono da verdade, desde que ser o mais perfeito, ser o mais brilhante, ser o mais poderoso, não é, sociopatas? E ser o mais especial de todos os humanos, como os esquizoides, ou ser o mais genial como todos os ciclotímicos, aqueles que têm momentos de euforia e momentos de depressão. Então, por último, nós somos isso tudo, nós somos um catálogo de sintomas, mas esse catálogo de sintomas pode articular-se, organizar-se e ter uma vida extremamente, digamos, satisfatória. Está de bom tamanho assim? Uma vida satisfatória. Uma vida em que, eventualmente, você consegue cooperar e operar com os demais. Ou seja, você venceu o autoerotismo, venceu o narcisismo e você consegue cooperar, operar a vida com os demais. Um grande abraço e é isso aí.